passar então a palavra à professora Rita Mendonça Leite, que é investigadora não apenas aqui do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica de Lisboa, mas também do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E vai-nos falar sobre a Bible Society's Archives. O título completo é, então, um ponto de partida para a história da circulação da Bíblia em português no século XIX. Rita? Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu vou então tratar aqui da questão técnica da partilha. Começar por agradecer muito a apresentação da professora Ignácia Rezola, agradecer também o convite do Nuno Estevão Ferreira e cumprimentar o meu colega de painel, o Miguel de Lourenço. Dizer também que lamento muito não poder estar aí convosco presencialmente, mas farei o meu melhor aqui via online. Conseguem? Eu peço só que me confirmem que vêm o modo de apresentação já corretamente. Muito bem. Então, eu vou falar sobre um tema que me é muito caro, os arquivos da British and Foreign Bible Society, atualmente conhecida como a Bible Society, e que me é muito caro a mim, naturalmente, e sobretudo à minha investigação. Alguns pontos de partida. Explicar então que no trânsito da modernidade contemporânea, entre os séculos XVIII, vindos daquele período que o Miguel também referiu, e do século XIX, a referência à Bíblia constituiu um facto de expansão do cristianismo. Parte dessa história foi em grande medida protagonizada pelas sociedades bíblicas, cuja dinâmica foi inaugurada precisamente a partir daquele período, portanto, os finais já do século XVIII e o século XIX. A British and Foreign Bible Society foi fundada em Londres, em 1804, com o objetivo de fazer chegar os textos bíblicos ao maior número de pessoas em todo o mundo e nas línguas, digamos assim, vernáculas de cada uma dessas regiões onde conseguisse chegar. Esse plano de difusão bíblica, a um nível global, verdadeiramente global, rapidamente chegou a Portugal, onde desde 1808, portanto apenas 4 anos depois da fundação da sociedade, circularam os textos bíblicos editados pela instituição. Começando por se estruturar numa rede muito ampla de correspondentes, colaboradores, recrutados em ambientes diversos e empenhados em objetivos muito variados, uns mais proselitistas, outros menos, aquele plano de ação foi consolidado na segunda metade do século XIX por via destes 3 elementos que aqui elenquei: a criação de uma agência oficial da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira em Lisboa, no ano de 1864, a dinamização de um sistema de colportagem, uma palavra derivada do termo colporteur, portanto, aqueles que vendiam, os homens que vendiam a Bíblia, digamos assim, porta a porta, terra a terra, implementada a partir daquela década de 60 também, esse sistema de colportagem, e finalmente, num período mais tardio, com a abertura dos chamados depósitos bíblicos, os estabelecimentos de venda permanente daqueles volumes, inaugurados então nas décadas de 70 e 80, já ainda do século XIX. Perdão. A questão fundamental da investigação que nós temos vindo a desenvolver nos últimos anos concentrou-se na análise das origens e do desenvolvimento da sociedade bíblica enquanto movimento propulsor da difusão da Bíblia em português e, por essa via, também dinamizadora do instrumento de clivagem social, cultural e religiosa no ambiente que, como todos sabemos, era maioritariamente, esmagadoramente católico romano, onde a relação com a Bíblia era, e aliás continua a ser, substancialmente diversa da do universo protestante, onde a instituição Sociedade Bíblica tinha origem, uma vez que vinha, como disse, do Reino Unido. Para alcançar, então, este objetivo, que eu acabei de descrever, definimos como base de trabalho a análise qualitativa e quantitativa de um núcleo documental fundamental, que foi então a documentação sobre Portugal integrada nas coleções do arquivo da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, portanto os Bible Society Archives, que estão à guarda da Biblioteca da Universidade de Cambridge desde 1984, com informação bibliográfica, documentação manuscrita e impressa e inédita, em muitos dos casos absolutamente essencial, designadamente aquilo que eu passaria a dizer, peço desculpa, antes disto, que o acesso a este elenco, a esta coleção documental,
eu filo primeiro através de uma pesquisa na internet, portanto no site da Universidade de Cambridge, tive acesso a todos a seriação da documentação, fiz o pedido, depois naturalmente fui a Cambridge consultar, mas antes disso então fiz todos os pedidos online, disse o que é que queria ver, pesquisei tudo o que havia sobre Portugal. Foi muito simples, enviei um e-mail, precisei de uma carta do meu orientador, marquei uma hora, no dia em que cheguei a Cambridge estavam já à minha espera nos serviços, neste mesmo dia comecei a trabalhar, no dia seguinte, como verão agora também, tive que comprar uma drive externa, porque no meu computador já não cabiam as fotografias do primeiro dia sequer, portanto o processo foi muito fácil, muito intuitivo na pesquisa na net e depois muito simples em Cambridge propriamente dito. Mas dizia então eu que nesse fundo documental encontrei então, e estes achados, digamos assim, filos logo nessa primeira pesquisa online, os livros de agentes, daqueles que tinham sido os superintendentes da Sociedade Bíblica a operar em Portugal ao longo de todo o século XIX e inícios do século XX, as coletâneas e os cadernos de notas sobre a ação da sociedade também no mesmo período, muitíssima correspondência, quer do comitê principal, o subcomitê, o secretariado também da Sociedade Bíblica, com os diferentes colaboradores que, ao longo do período, com diferentes funções e em espaços muito diversos, portanto, quer no Portugal, digamos assim, metropolitano, quer nos territórios ultramarinos, quer nos espaços de influência portuguesa, contactaram com a Sociedade Bíblica. Também os registros financeiros das transações envolvidas nessa estrutura comercial, que a Sociedade Bíblica também era. Documentação muito diversa relativa ao próprio processo editorial. Como vamos ver, tudo isto eu agora, entretanto, vou ilustrar. A documentação também fotográfica e gráfica e, finalmente, os relatórios anuais, os mensários e os materiais de divulgação publicados e editados pela Sociedade Bíblica entre 1804 e o ano de 1940, que no meu caso era o término da minha investigação. Dessa pesquisa resultou então a organização de uma base de trabalho documental muitíssimo alargada, demasiado alargada, evidentemente, por isso me demorou tanto tempo depois também a redigir a tese, com fontes em inglês, em francês, em português, evidentemente, e de natureza e consistência muito diversas. A riqueza e a utilidade prática dessas fontes constituíram então a base arquivística que se tornou estruturante no âmbito da minha análise e que eu tenho procurado sistematizar e consolidar ao longo dos últimos anos como uma das principais contribuições da investigação, uma vez que a partir desta documentação muito mais poderá ser feito para além daquilo que eu própria também tenho feito, evidentemente. Vamos então a essa descrição, a essa ilustração. O fortalecimento dessa capacidade, digamos assim, organizativa da Sociedade Bíblica, o grau de minuciosidade que a mesma foi progressivamente atingido, que foi muito, estruturaram-se num controlo muito apertado, exercido pela instituição, junto da sua rede de trabalho, quer ao nível interno, doméstico, da Grã-Bretanha, quer a nível, literalmente, mundial, global, uma vez que tinha depois agentes e correspondentes em todo o mundo. No caso português, o modo de funcionamento da agência, que foi sempre uma agência até muito tarde, até já a segunda metade do século XX, uma agência dessa Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, portanto, o funcionamento em Portugal ilustrou claramente a centralidade desse controlo central, digamos assim, passo a redundância, que era também, no fundo, uma visão sobre o próprio papel da Sociedade Bíblica e, simultaneamente, também uma visão sobre a sociedade em geral e sobre a portuguesa em particular, perspectivada como carecendo de uma certa fiscalização. Por esse controlo, partindo do papel essencial exercido pelo Comitê da Sociedade Bíblica em Londres, que procurava desde logo garantir a tarefa geral de supervisão através da realização regular de reuniões na Casa da Sociedade Bíblica, aquele aspecto teve então tradução muitíssimo clara na correspondência profusa trocada entre os agentes e os colaboradores da Sociedade Bíblica em Portugal e a instituição dizia-se materna, Parent Society. As cartas deviam então ser dirigidas, tudo isto está evidentemente ilustrado no arquivo, são conclusões da consulta do arquivo, melhor dito, as cartas deviam ser dirigidas aos responsáveis respectivos, consoante o assunto tratado,
e, portanto, ou ao presidente da Sociedade Bíblica, aos seus secretários e os superintendentes do subcomitê editorial, financeiro, das auditorias, dos fundos da sociedade, tudo isto são fundos distintos, sendo que a ordem e a eficiência das comunicações eram garantidas precisamente por aquela rede muito diversificada e muito organizada de apoio. A correspondência devia, evidentemente, para o historiador, isto é uma benção, a correspondência devia ser numerada, de forma a evitar que cartas se perdessem sem o conhecimento da sociedade, dando lugar, portanto, se isso acontecesse, a irregularidades da transmissão correta e atualizada da informação. Daí que nós possamos então ter acesso a toda a informação encadeada, mesmo que falta data ou que falta algum desses elementos, uma vez que havia essa regra da numeração. Para além das cartas, da preservação das cartas que eram recebidas, existiam ainda estes livros de cópias da correspondência expedida e, no campo financeiro, a preocupação com aquele rigor traduziu-se com ainda maior acuidade, sendo que quaisquer atrasos ou erros no fornecimento e balanço das contas eram devidamente apontados. Desde a origem, aquela correspondência desempenhou um papel absolutamente essencial na composição do mais importante instrumento de publicitação da atividade da Sociedade Bíblica, a que eu voltarei daqui a pouco, o relatório anual, fazendo parte, então, aquela correspondência, que eu há pouco lhe ilustrei com alguns exemplos, fazendo parte desse relatório, que era um volume com centenas de páginas, integrando nesse relatório anual, dizia eu, a secção Correspondence and Papers, ou sendo citada ou parafraseada nas secções dos relatórios correspondentes a cada um dos países. Portanto, isto para explicar, neste relatório anual vinha depois descrita a atividade da Sociedade Bíblica em todos os países onde atuava, e muitas vezes a fonte que era utilizada para descrever essa atividade eram precisamente essas cartas. No meu caso, eu tive a enormíssima vantagem de poder muitas vezes ver o original, portanto, as cartas, e depois ler o relatório onde essas cartas foram editadas. As cartas dos agentes e dos colaboradores, juntamente com os relatórios dos colportores, portanto, aqueles que vendiam a Bíblia em Portugal porta a porta, digamos assim, para ir depressa, geralmente eram então integrados nos relatórios dos agentes, estes agent books, que eram depois compilados, digo, nestes volumes. Inicialmente, estes relatórios chegavam sob a forma de correspondência manuscrita, que era então depois passada para estes livros. Deixem-me dizer-vos que, por exemplo, esta informação que aqui está, que eu coloquei propositadamente, eu tive acesso a ela já na minha pesquisa online, portanto consegui ver quais eram os livros de agentes que poderia consultar, mas conforme também dizia, se eram estes relatórios dos agentes inicialmente sob a forma de correspondência manuscrita, que depois em Londres era então transcrita e compilada nestes livros dos agentes, nas décadas de 30 e de 40 já do século XX, eram já sob a forma datilografada. Nesta mesma altura o agente disponibilizava, para além desses relatórios, até estas fichas de colportores, que aqui ilustradas por esta imagem à direita. Dizer que este é precisamente um exemplo também da documentação, que é esmagadoramente em inglês, naturalmente, todos aqueles agentes, na sua maioria esmagadora, eram de origem anglo-saxónica, à exceção deste mesmo aqui, o Paul Vallon, que era suíço, daí o francês utilizado na escrita destes relatórios. Aqueles relatórios eram então objeto de um trabalho de seleção e de resumo, portanto, os relatórios dos colportores e dos agentes, com vista à apresentação de uma síntese sobre a ação da Sociedade Bíblica em Portugal, conforme se fazia para todos os outros países, o que implicava naturalmente a aplicação de um filtro na informação recebida, traduzido não apenas na recolha de algumas passagens desses relatórios manuscritos, em detrimento de outras, que depois eram publicadas neste relatório anual. Como verão aqui, não sei se, espero que possam ver, eu escolhi esta imagem porque estão aqui sublinhados a lápis as secções que depois eram retiradas da cópia, digamos assim, original, e depois publicadas, replicadas, está a lápis, portanto será difícil ver, mas aqui então feita essa seleção do que é que passaria depois para o relatório impresso anual, que era distribuído pelo mundo inteiro.
esse filtro, portanto, não, é muitíssimo interessante deste ponto de vista, portanto, o que era escolhido em detrimento do que não era escolhido, mas ainda mais interessante quando na correção da correspondência, que era passada primeiro para estes livros de agentes e depois para o relatório anual, quando há mesmo lugar a correções, portanto, a correspondência era alterada. Na correção dessa correspondência, com consequentes alterações, tanto no estilo da linguagem, como até efetivamente no seu conteúdo. Como digo mais uma vez, o arquivo permite que todos estes patamares sejam verificados. Ao mesmo tempo, havia também uma gestão daquela informação, feita de acordo com a própria economia dos relatórios impressos anuais, o que resultava, por vezes, numa certa discrepância temporal entre os testemunhos. Isto é, por exemplo, na colportagem, casos que vinham descritos no relatório anual, mas que já se tinham passado há vários anos, o que eu também pude averiguar por ter lido os originais do agente, não os dos colportores, porque a esses não tive acesso, como vou explicar a seguir. Esses casos resultavam menos, então, de um atraso da própria sociedade, que tinha acesso à documentação, evidentemente, mas, sobretudo, e mais de uma estratégia hermenêutica programada. Portanto, o que é que se queria dizer naquele relatório específico? Uma fonte fundamental para o acompanhamento daquele processo foram os diários e os relatórios que os próprios colportores, portanto, digamos assim, a matéria-prima primeira, estavam encarregues de entregar regularmente ao agente, que estava em Lisboa, e que, por sua vez, os reenviava diretamente ou transcrevia para o Comitê da Sociedade em Londres. E a organização e a entrega atempada desses relatórios por parte da equipa dos colportores era muito valorizada pelo agente, já que os mesmos, em grande medida, representavam não apenas o meio privilegiado de acesso aos testemunhos do trabalho no terreno, portanto, todos os problemas que a sociedade enfrentou, não é? E todos os sucessos que também teve, como facultavam também os dados essenciais para a gestão do próprio sistema de colportagem. Portanto, de acordo com esses relatórios, como gerir, como modificar a gestão desse mesmo sistema. Não tivemos, no entanto, infelizmente, acesso a nenhum relatório original de nenhum dos colportores, nem no arquivo da Sociedade Bíblica, onde eles naturalmente não teriam chegado, porque passavam primeiro pelo agente, o agente fazia um resumo e isso é que chegava a Londres, mas também não encontramos para o século XIX nenhum no arquivo da Sociedade Bíblica de Portugal, sendo que a consulta daqueles testemunhos ficou reservada ao filtro, então, da documentação produzida pelos agentes, que muitas vezes faziam transcrições aparentemente completas dos journals dos colportores e depois a chegada ao relatório anual. Isto para dizer que depois nos debatemos com a ironia, não é? de sempre que chegamos ao relatório dos colportores, aí transcrito, os colportores falarem todos em inglês, o que evidentemente nenhum deles fazia, quase garantidamente. Portanto, só esse filtro já é um filtro enorme, tendo em conta que todos eles, na sua maioria esmagadora, eram portugueses, alguns nem sabiam bem ler o português inicialmente. Portanto, há que ter em conta esse filtro. Simultaneamente, como também todos terão já também percebido, a Sociedade Bíblica era um negócio também, não é? E autorrepresentava-se enquanto tal, não tendo evidentemente nenhum problema com isso, porque vendia Bíblias e Novos Testamentos. Os aspectos económico-financeiros do processo de distribuição da Bíblia foram componente essencial da organização da Sociedade Bíblica e esse progresso da instituição foi também medido através da ampliação do negócio que dinamizava em cada um dos países. Portanto, é também sinal da eficácia da Sociedade Bíblica, vamos dizer assim, não apenas a criação de grupos bíblicos ou de igrejas protestantes, para sermos o mais imprimimos o mais depressa possível, mas também a venda efetiva dos volumes que fazia circular, que eram as Bíblias. Em Portugal, ao contrário daquilo que acontecia na Grã-Bretanha, onde ao longo do século XIX a Sociedade Bíblica tendeu a enfatizar muito o seu caráter religioso, a Sociedade Bíblica cá em Portugal fez destacar ao longo do século XIX o seu caráter comercial, na medida em que era também aí nesse fundo que residia grande parte da legitimidade da sua ação e mais do que da legitimidade, da legalidade da sua ação. Uma vez que, de acordo com a Carta Constitucional e com o Código Penal, as tentativas de converter, digamos assim, a uma religião que não fosse a católica romana, eram criminalizadas, digamos assim. A experiência acumulada da instituição
o seu processo de consolidação em Portugal e a progressiva solidez dos recursos, tanto humanos ao nível humano como ao nível material, proporcionaram também, a partir da segunda metade da década do século XIX, o desenvolvimento de uma gestão muitíssimo rigorosa e organizada. Desse modo, encontramos no arquivo da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira relativa a Portugal muitos formulários, fichas, inventários, aqui ilustrados, devidamente preenchidos e com informação muitíssimo detalhada em relação ao funcionamento administrativo e financeiro da agência em Portugal, dividido então em 4 listas esquemáticas fundamentais, que aí se conseguirão ver. A lista A tratava-se do Cash Account, a lista B, o Stock Account, a lista C, o Explanatory Sheet, e a lista D, a Colportage Account, elaboradas e auditadas trimestralmente, sem quase nunca falhar. Aquela preocupação com a sistematização da informação materializou-se também na organização de compilações em torno dos vários ramos da atividade da Sociedade Bíblica, sendo que, no caso português, os 2 melhores exemplos de tipo de trabalho, portanto, desse resumo, dessa síntese do que já tinha sido feito, são então esta pequena publicação, Bible Society Work in Portugal, que era de natureza mais, digamos assim, divulgativa, já aqui de 1905, tinha quase passado um século desde o início do trabalho da sociedade, da sua fundação e do seu trabalho em Portugal. E também, dizeria eu, exemplo dessa sistematização, este caderno temático, o manuscrito, o Notebook, Portugal até 1913, que foi feito, como vem, com letra manuscrita, com muita informação e muitíssimo útil, recolhida e sintetizada a partir de relatórios, de cadernos de correspondência, de formulários financeiros e editoriais sobre Portugal. Das diferentes bibliotecas e de depósitos da rede estabelecida a partir da Sociedade Bíblica, passariam também a fazer parte integral estas diferentes publicações de divulgação da atividade da instituição materna, e a aposta precoce numa muito ampla publicitação do trabalho da sociedade, potenciada como desempenhando um papel essencial e efetivo no processo de expansão da própria sociedade bíblica, tiveram também efeitos em Portugal. Portanto, também estes volumes permitiram que esse primeiríssimo e mais importante desses instrumentos publicitários fosse então aquele que eu já referi, o relatório anual. A sua distribuição pelo mundo inteiro, portanto este relatório era publicado, conforme o nome indica, anualmente, era distribuído pelo mundo inteiro através das agências e das sociedades auxiliares da Sociedade Bíblica em todo o mundo. Portanto, muitos dos relatórios, os primeiros eu vi-os em Cambridge e também alguns deles estão online. E a partir de 1860 estão também no arquivo da própria Sociedade Bíblica em Portugal, a partir do momento em que houve agência. Portanto, a agência recebia esse relatório, tal como outras centenas de agências por todo o mundo, mas então chegava através da própria iniciativa da Sociedade Bíblica e também da solicitação dos diferentes subscritores, correspondentes da sociedade, permitindo que chegasse a um público muito alargado os resultados do trabalho da sociedade, ao mesmo tempo que se publicavam nos seus apêndices e anexos, aqui ilustrados pela imagem da direita, muita da correspondência trocada com os colaboradores da Sociedade Bíblica, as listas de subscritores, com a discriminação das doações, a informação estatística relativa às movimentações financeiras, e aquele relatório era depois apresentado na reunião geral anual de maio de cada ano e então posteriormente remetido a toda a rede. Dizer aqui que o relatório funcionava, tem muitíssima informação, muitíssimo útil, e funcionava simultaneamente como publicitação do trabalho da sociedade e como publicitação dos próprios volumes que a sociedade fazia circular. Aí ilustrado pela imagem em baixo à esquerda, onde se dava, por exemplo, conta dos diferentes tipos de letra em que se imprimia a Bíblia e os Novos Testamentos e as porções. A partir então do início do século XX, portanto os relatórios há desde o ano de 1805, portanto o relatório é sempre em relação ao ano anterior, portanto há relatórios sobre 1804 desde 1805. A partir do início do século XX, a sociedade
publicaria também anualmente aquilo que designaria como o Popular Report, de natureza mais narrativa, mais história, digamos assim, histórias. Em Portugal, aquela publicação teria muito eco nessa primeira década de 20, num período em que frequentemente se faria depois referência ao seu conteúdo no âmbito da imprensa evangélica, protestante. Estes relatórios anuais foram também, desde cedo, acompanhados pela dinamização de publicações mensais, regularmente mantidas, várias delas desde 1817. O título e os conteúdos desses mensários foram sendo recompostos ao longo das décadas seguintes e começaram com esses que aí elenquei, portanto, o Monthly Extracts, a publicação que receberia uma nova designação em 58, com Monthly Reporter, depois em 89, da Bible Society Monthly Reporter, e em 1905 começou a designar-se então, conforme aqui também está ilustrado, com esse nome, The Bible in the World. Inicialmente composto essencialmente pela compilação de correspondência, lá está, de colaboradores, tanto domésticos a nível da Grã-Bretanha como internacionais. Depois passou a ter muita informação relativa ao próprio sistema auxiliar, que eu não vou ter aqui tempo de explicar o que é, mas que no fundo auxiliava o sistema básico da sociedade bíblica. O mensário passou também a incorporar muitos artigos, muitas ilustrações, muitas fotografias, como aí se ilustra pelo caso desse artigo sobre, muito revelador, sobre a luz na Lusitânia, trazida evidentemente pela distribuição das Bíblias da sociedade bíblica. Chegaria então a Portugal este Bible in the World, pelo menos desde a década de 40 do século XX, e seria depois regularmente recebido e arquivado, do século XIX, queria eu dizer, e depois seria regularmente recebida e arquivada pela agência a partir dos anos 60. As referências e notícias sobre o trabalho em Portugal integrariam também aquela publicação a partir desses inícios do século XX, com muitos artigos sobre aquilo que era feito na agência, quando ainda por cima vamos assistir depois no início do século XX e sobretudo a partir da década de 20, à fase de maior sucesso comercial da sociedade em Portugal. A sociedade publicaria ainda esses Gleanings for the Young e the Bible Society Gleanings, essencialmente dirigidos a um público mais jovem. Dizer, por último, também, que duas últimas referências. Uma primeira que tem a ver, evidentemente, com o espólio fotográfico que o Bible Society Archives também tem, que permite que em muitas das minhas apresentações sobre a sociedade bíblica haja alguma, eu ia dizer cor, ainda que seja preto e branco, mas alguns degradês de cinzentos e brancos e pretos, aí ilustrados pelo trabalho. Então, aqui esta imagem que está ao centro é numa altura em que a agência da Sociedade Bíblica estava situada na Praça Luís de Camões, portanto, este espaço aqui ao centro, onde atualmente são os CTT. A sociedade depois esteve em vários sítios, do trabalho já nos comboios, e esta fotografia, o burro, muito engraçada, porque estava legendada no arquivo, atrás, com a referência, tipo, não sei se tinha Dunkin, mas qualquer coisa assim, e depois The Ford of Portugal. Portanto, tem não só fotografias, como comentários bastante interessantes, aqui também demonstrados pela equipa, aqui o agente, Robert Morton, já no início do século XX, a equipa dos colportores, uma imagem menos nítida ali da Praça Camões, e aqui também o trabalho dos colportores junto das prisões, à esquerda, nas feiras, à direita, e da equipa nesses inícios do século XX, que são essencialmente aquilo a que as fotografias se reportam. Então, a segunda referência, prometi duas últimas, que tem a ver, isto é meramente ilustrativo, não procura informar sobre o que ali está, não é aqui o lugar para o fazer. Então, essa última referência ao facto de que é esta análise qualitativa, uma análise qualitativa daquela documentação, de que resulta em grande medida o acompanhamento muito detalhado do processo de implantação da sociedade bíblica em Portugal, pôde também justapor-se, graças àquele fundo arquivístico, uma metodologia de serialização que procurou operacionalizar uma avaliação dos resultados práticos da sociedade bíblica, portanto, os números de circulação, as vendas, as edições,
obtidos pela mesma sociedade no decorrer daquele percurso. Portanto, podemos chegar, através daquela documentação, aos volumes efetivamente distribuídos, vendidos, à tipologia desses volumes, se eram bíblias, se eram testamentos, se eram porções, onde é que esses volumes eram vendidos, por via dos colportores, se eram oferecidos uma porcentagem mínima, se eram trabalho com outras sociedades, se eram vendidos nos depósitos, portanto, digamos assim, na livraria, ou podia dar aqui mais 20 ou 30 exemplos, vou dar esse, o número de colportores que estiveram ao serviço da Sociedade Bíblica por ano durante aquele período da década de 60 até 1940, ou, por exemplo, as vendas da Sociedade Bíblica na Feira do Livro de Lisboa, onde esteve presente desde a sua primeira edição. Isto só, então, para demonstrar que, evidentemente, aquela análise qualitativa, potenciada por toda aquela documentação, também se pode juntar um tipo de análise mais quantitativa. E termino agora com a minha conclusão. A instituição a Sociedade Bíblica desenvolveu um trabalho verdadeiramente precursor, muito consolidado no âmbito do chamado interdenominacionalismo evangélico, e no contexto da ligação sólida que estabeleceu com a história do protestantismo portuguesa, que estará evidentemente ligada, a Sociedade Bíblica, definindo-se como um órgão de cooperação e sendo também perspectivada enquanto tal, procurou igualmente, ao longo do seu percurso, desenvolver-se como uma dinâmica específica e autónoma num universo já cisiparitário, portanto, muito dividido do protestantismo. Não se apresentando como mais um dos elementos nessa galáxia concorrencial, na altura em que o protestantismo se implantava no país, mas antes como uma força interlocutora, e aí é que está a grande novidade da Sociedade Bíblica, e por essa via também interdenominacional, até mesmo interconfessional, já no século XX, no seio daquele universo fragmentado. Portanto, essa autonomia, eu queria terminar com isto, e em certo sentido essa autoridade que a Sociedade Bíblica representou, foram garantidas precisamente pela via do objeto que a instituição fazia circular, a Bíblia, cuja circulação constituiu, de facto, uma das vias de implementação e de identificação do protestantismo em Portugal, ao mesmo tempo que suportou o desenvolvimento, essa via da circulação da Bíblia, das outras duas vias que estruturaram aquele processo, quer as questões que têm a ver com a evangelização, com o proselitismo no seu sentido mais estrito, quer o ensino, que também teve um papel essencial na implantação do protestantismo no país. Nesse sentido, a história da Sociedade Bíblica, permitida por este arquivo, a história da Sociedade Bíblica no país e o processo de vulgarização da Bíblia em português, que mesmo a protagonizou, não foram apenas um sintoma desse processo de recomposição religiosa, mas também um catalisador fundamental, isto é, participaram ativamente dessa recomposição e mais especificamente da transformação de mentalidades naquilo que a relação entre a crença e o texto dizia respeito. Agradeço-vos muito a vossa atenção e paciência. Interrompo agora o compartilhamento.